assim, a torcida é muito difícil, velho. É muito complicado. Meu irmão, mas é muito difícil, porque é muito difícil a gente vai ficar benevolente com falha de mão de goleiro e quer ser regularidade desgraçada. É Grupo City agora, tem que mudar isso. Nos bastidores do Grêmio, espera-se que o clube baiano formalize uma proposta por Adriel, que é natural de Ilhéus, aqui na Bahia. E torce para o Bahia, segundo informações de Antônio Neto, lá do SBTV. O GE também ouviu em Porto Alegre que o tricolor está aberto a negociar o jogador, mas pretendia buscar interessados de fora do país. A pedida inicial do Grêmio beira os 4 milhões de euros, 21,2 milhões de reais, mas há margem para o negócio ocorrer por um valor menor. Adriel perdeu espaço no Grêmio na segunda rodada do Brasileirão, quando foi sacado do time titular. Na época, justificou-se a decisão por atos de indisciplina do goleiro. A comissão técnica justificou a escolha com descumprimentos da cartilha interna e atrasos em treinos. Além disso, o técnico Renato Portaluppi chegou a citar uma troca de empresários quando foi perguntado sobre o goleiro. Teria uma boa contratação, Adriel, para o Bahia? E não me chamou a atenção o suficiente para dizer, pô, é um goleirão, vai fazer a diferença, certo? Mas é uma coisa mais de scout. Pesa a favor essa situação de ser baiano, de ser Bahia, etc. E quanto à questão disciplinar, eu acho que é muito relativo, é muito complicado fazer análise, a gente não... Aí vai... Por isso que você precisa ter scout, você precisa ter muita conversa entre departamentos, entre atletas, né, conhecidos, etc. Por isso a figura do diretor de futebol é tão importante, porque ele vai atrás dessas informações que as outras pessoas só conseguem enxergar o futebol, né? Esse valor é absurdo. Jamais o Bahia deveria pagar 4 milhões. Sequer metade disso por um goleiro que tem na carreira pouquíssimos jogos de titular, que não demonstrou, aparentemente, nesses jogos, uma capacidade acima dos demais. Então, assim, é absurdo, jamais faria uma contratação desse tipo. Poderia ser uma contratação do tipo valor fixado, com preferência do Bahia para a contratação e vir por empréstimo nesse momento, já que aparentemente ficaremos sem Danilo por um bom tempo, e aí sim se faz necessário a presença de um novo goleiro no elenco. Mas nesse momento, assim, muito claro para mim, se o Bahia precisar de um goleiro para a temporada, a opção melhor seria trazer de volta Denis mesmo. Essa é a melhor opção, financeiramente, de saber de rendimento, etc. E eu, particularmente mantenho o Marcos Felipe como titular até o final da temporada. Não vejo por que não fazer isso, ainda que ele nem sempre a consistência, né, ou a sorte, ou o que for, né, os números não falem tanto a favor dele. E aí, Ivan, Adriano Bahia? Denis Júnior está muito bem, é um goleiro de muito potencial, é um jogador de uma geração de goleiros muito forte no São Paulo, a mesma geração de Lucas Perry, por exemplo, que está no Botafogo, e Denis Júnior chegou a botar Perry no banco algumas vezes na base do São Paulo. Eu acho que para trazer um jogador emprestado até o final do ano, de repente você com uma preferência na compra, um preço fixado, beleza. Eu acho que não vale o investimento em Adriel nesse momento, tendo um goleiro como o Denis Júnior, que também é jovem, e está atuando tão bem na Série B. É um jogador que está numa segunda divisão, que precisa ser observado de mais perto, talvez em 2024. Né? Que precisa ser observado de mais perto, que é um goleiro que sempre teve muito potencial. Eu acho que não dá para desistir de Denis Júnior, porque você trazendo um goleiro como esse, desse valor, você está trazendo um cara para ser titular. Mas sobre os atos de indisciplina, de suposta indisciplina de Adriel, cara, eu sinceramente não me incomodei muito, sabe? Deu uma entrevista que não foi autorizada. Ok, descumpriu a regra do clube, mas tivesse dado um murro na cara de um funcionário, assediado uma funcionária do Grêmio, arranjado confusão com companheiros de elenco, dado alguma declaração pública menosprezando o Grêmio, eu acho que
não é um problema, assim, sabe, insuperável, intransponível. E muitas vezes atos de indisciplina também, atritos do jogador em um ambiente, geram a oportunidade do cara mudar de ambiente, encontrar paz e jogar pra caramba, né? Eu acho que ele é um talento, né, apesar de eu ter visto pouco. É um goleiro que tem características físicas interessantes, que sabe jogar com o pé, que tem uma envergadura, velocidade de reação, né? Parece realmente ser um goleiro muito promissor. Só que, velho, eu acho o seguinte, irmão, a gente não precisa de aposta, velho. O Baiano, o futuro de Adriel é incógnita. 13 partidas apenas no time principal do Grêmio, a maioria delas no campeonato estadual. A gente tem essa precariedade no elenco de goleiros há tanto tempo e o Bahia vai continuar negligenciando. Então, assim, se não é para trazer um goleiro para brigar frontalmente pela titularidade com o Marcos Felipe, se é para trazer um goleiro de composição do elenco, seja racional financeiramente, se tiver que pagar, paga uma multa pro Vila Nova e recupera Denis Júnior. Mas aqui é difícil, velho. É muito difícil o goleiro se dar bem no Bahia. Todos os goleiros vão sair, vão ter seus momentos, vão sair. Emerson teve muito. Velho, mas peraí. Emerson teve momentos. A temporada que Márcio fez em 2004, e aí falhar no último jogo, e sair execrado do jeito que ele saiu. Ô Luiz, Emerson e Márcio. Gemelzinho, com todo o potencial que tinha, aí falhou absurdamente. E era um erro técnico dele, né, normal, mas um erro técnico grave, mas que ele compensava de outro. Mas depois daquele jogo Ceará, só voltou a ser titular muito depois. Assim, a torcida é muito difícil, velho. É muito complicado. Meu irmão, mas é muito difícil, porque é muito difícil a gente vai ficar benevolente com falha de mão de goleiro e quer ser regularidade desgraçada. Grupo City agora tem que mudar isso. Rapidinho. Concordo, eu já disse que no ano que vem a gente tem que trazer um goleiro de fato. Então vamos lá. Ainda tem outro goleiro jovem que é Gabriel, que tá lá no Portimonense de Portugal, que a gente não sabe se volta. Sim, mas vamos lá. Outro goleiro com potencial absurdo. Tá, eu só quero terminar meu raciocínio aqui. Bom, o que eu acho aqui, que vocês estão evidenciando uma das chagas do Bahia nas últimas temporadas, que é essa péssima gestão de elencos, do elenco de goleiros, né? Tanto em termos de contratação, como de valorização, de sequência de quem está aqui. É um mangue. É uma tragédia. Sobre Emerson e Márcio, Luiz, isso já tem muito tempo, quase 20 anos. E, assim, são goleiros que tiveram baixa depois de momentos muito bons. Emerson, depois de 3, 4 temporadas praticamente impecáveis, teve um momento de baixa, fez a posição para Márcio, fez uma temporada espetacular, foi falhar no último jogo contra o Brasiliense. Infelizmente ficou marcado, porque era um gol fácil, aquele gol olímpico e tudo mais. Mas assim, eu acho que são contextos bastante diferentes. O que está acontecendo no Bahia nos últimos tempos, velho, é uma negligência no gol. Ou então, assim, critérios que o Bahia paga por ele que a gente não consegue entender, como, por exemplo, gratidão a goleiro. Se renovou o contrato de anos por causa de uma boa partida na final do Campeonato Baiano, um goleiro que já tinha dado vários sinais de que não era confiável em grandes cenários, em alto nível de exigência. E deu no que deu. Quando o Douglas Friedrich começou a ter baixa, uma insistência danada e não sei o quê, e vai, e acabou com a reputação que o goleiro construiu com a camisa do Bahia. Teve momentos muito bons, ninguém lembra disso, né? Falha de gestão. Por exemplo, Denis Júnior, que você já falou aqui que tem mais potencial do que outros que tiveram a sequência. Por que Klaus está no Bahia há tanto tempo, tendo sequência, tendo oportunidade, né? Então, assim, por que Matheus Teixeira teve a oportunidade de sequência e Denis Júnior não teve nunca? Quer dizer, teve no Campeonato Baiano, que o Bahia começou a usar aquele time de transição, mas de repente abortaram o projeto e ele sumiu do mapa, né? Então, assim, o que eu acho é o seguinte, o Bahia precisa dar um jeito nisso, porque tem sido um ponto de fragilidade muito forte do Bahia nas últimas temporadas, essa instabilidade no gol. E o Grupo City precisa acabar com isso. Então, eu acho assim, se não é para trazer um goleiro para chegar, aí assim, você paga uma bagatela, é um goleiro que chega pronto para disputar a posição e para ficar no Bahia muito tempo, se é para resolver uma circunstância, uma urgência no elenco em termos das peças de reposição, porque Danilo Fernandes, que vinha sendo uma grata surpresa diante do retorno do Fluminense, não vai poder jogar, e Klaus já está provado e comprovado. Aliás, tem uma coisa boa nessa especulação, é o fato do Bahia finalmente ter se convencido de que Matheus Klaus não é goleiro pro Bahia. Graças a Deus, demorou pra caramba, sangramos pra caramba, mas parece que o Bahia se convenceu disso, né? O goleiro é teu. Agora, pra mim,
Pra mim não é Adriel, porque custa caro pra caramba e a gente não tem garantia nenhuma, pô. E eu nem tô falando da indisciplina, eu tô falando que é um goleiro que só tem 13 jogos como profissional. Né? Aqui, ó, Eloy tá respondendo aqui. Dadá, Adriel vai render dinheiro. Essa é a estratégia do Bahia City indo atrás dele. Produto desvalorizado em alto potencial de valorização. Mas é que tá, velho. O problema do Bahia hoje, né, não é financeiro, não é fazer caixa. O Bahia precisa sobreviver na Série A. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like.